Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Boa noite! Esse é o culto que eu gosto mais. Um monte de jovens selvagens que amam Jesus, eu gosto disso. Aleluia! Eu quero agradecer a Deus por nos trazer aqui a Blue Fontaine. Eu estou muito orgulhoso que a obra esteja sendo feita aqui pelo seu pastor e a esposa dele. Eu já estive em Blue Fontaine algumas vezes no passado e faz tempo que eu não venho aqui. E eu posso ver que Deus está adicionando à igreja diariamente. Eu tenho muito orgulho da obra aqui. Continuem a fazer o trabalho que Deus pôs em seus corações. E isso ainda está apenas começando. Aleluia! Quando eu saí daqui hoje de manhã, eu estava secretamente cativado por Deus e Ele disse a mim para dizer a vocês que vocês crescerão e serão uma igreja de 100 mil. E então vocês possuirão e Ele disse que vocês possuirão e controlarão a mídia. Foi o que ele disse. Isso vai acontecer. Vocês possuirão estações de TV, estações de rádio, jornais, revistas. E vocês afetarão o país inteiro em nome de Jesus. Esta igreja. Vamos lá, louve ao Senhor pela sua palavra profética. Isso vai acontecer. Vamos dar as mãos, por favor. É bom estar aqui de volta essa noite. Eu desfrutei muito do tempo que tivemos hoje de manhã. Para aqueles que estão nos assistindo, eu tenho certeza que vocês estão aí onde quer que seja a sua localidade. E eu tenho muito orgulho do trabalho que vocês estão fazendo na sua cidade. Sendo uma igreja em numerosas localidades, Deus está usando vocês para ser uma parte importante disso. Para todos aqueles também que estão nos assistindo online e também pela televisão. Deus te abençoe e eu estou muito feliz de estar com você hoje à noite. Jesus disse, onde quer que dois toquem e concordem, a respeito de qualquer coisa sobre a terra será feito por nosso Pai, que está no céu. Vamos em frente e crer nisso agora. Vamos orar. Pai, obrigado por nos ajuntar aqui. Obrigado por nos prometer que quando nos ajuntamos, você está no meio de nós. Então sabemos que você está aqui não apenas para nos entreter, mas para nos transformar. Você não está aqui só para nos desafiar, mas para nos mudar e para nos tornar mais como você é. Inclinamos nossos ouvidos para ouvir, e nosso coração para crer, e nossa vontade para executar. Nos ajude, Senhor, não só a ouvir, mas a praticar. Pois esse é o objetivo definitivo da sua palavra. Que pratiquemos o que aprendemos. Que venha o seu reino e isso será feito nesse lugar, assim como é no céu. Nos dê agora pão fresco da tua mesa, para que possamos comer a palavra viva que desce do céu e sermos transformados bem diante dos olhos dos outros. Se houver algum doente entre nós, o cure agora. Se houver alguém lutando com a dor, alivie-o agora em nome de Jesus. Se houver alguma doença terminal, câncer ou AIDS, diabetes, repreenda-a agora em nome de Jesus. Declaramos que viveremos os nossos dias e cumpriremos a nossa obra, e você receberá toda a glória. Levante suas mãos e agradeça a Deus agora em nome de Jesus. Ele é um bom Deus. Vamos louvá-lo essa noite. Ele é fiel. Aleluia! Ele é fiel. No poderoso nome de Jesus, diga amém. Você pode sentar. Muito obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui com a minha esposa, como vocês sabem, o pastor Art disse. Estamos casados há 34 anos, Deus nos tem abençoado com um grande compromisso espiritual um com o outro. Ela é a minha melhor amiga, ela é minha amante, ela é minha esposa, a mãe dos meus 2 únicos filhos no planeta. E viajamos por todo o mundo juntos. Ela também é minha guarda-costas, então não brinque comigo. Eu amo a minha esposa com todo o meu coração, meu fígado, meu pulmão, meu pâncreas, meu cérebro. E tudo que está no meu ser. Eu te amo, baby. Minha esposa e eu produzimos 2 gigantes no mundo.
um filho e uma filha. Ambos são os maiores presentes que Deus nos deu, e eles são flechas apontadas para a próxima geração para mudá-la. Ambos já foram para a faculdade e completaram seu mestrado. Minha filha terminou seu segundo mestrado em administração de empresas. Vem aqui e dê um alô para todos. Dê as boas-vindas à minha filha. Vejam lá, jovens, aí vem ela. Esta é Charissa Monroe. Ela é nossa primogênita e ela é não só um presente para nós, mas uma bênção e inspiração para nós. E ela decidiu, o Senhor falou com ela alguns meses atrás e ele a disse para voltar para a faculdade e fazer outro mestrado. O Senhor disse que ela deveria trabalhar em tempo integral no ministério e que ela deveria se tornar uma funcionária de tempo integral conosco ao redor do mundo, e ela foi recentemente nomeada diretora de Relações Públicas do nosso Ministério Global. Charissa Monroe, obrigado, minha filha. Maravilhosa. Muito bem, pegue sua Bíblia, um caderno e vamos trabalhar. Por todas as cidades que nos assistem, eu quero que você siga com atenção, pois eu vou falar hoje à noite, provavelmente a mensagem mais importante que você já ouviu sobre você. Tudo o que Deus fez na sua obra redentiva trata de você. Então eu quero falar com vocês sobre chaves para descobrir o seu destino no reino. Escreva isso. Chaves para descobrir o seu destino no reino. Isto é para todos. Eu quero focar pelos próximos momentos em entender o significado para a sua existência. Nenhum ser humano na Terra, 7,1 bilhões de nós, é um erro. Nenhum de nós é um erro. Fomos enviados aqui especificamente para fazer algo valioso. Isso quer dizer que Deus tinha algo que precisava ser feito, que fez você ser necessário. Deus não criou nada para entretenimento. Ele não criou nada, nem mesmo para beleza. Muito embora o que ele criou seja belo, não foi para beleza. Mesmo as cores das flores que você apanha e põe em sua casa, as cores, na verdade, não são para beleza. Eu descobri em minha pesquisa que certos insetos podem ver apenas certas cores. Então Deus desenhou as cores das flores para atraírem um tipo específico de inseto. Então aquela cor tem um propósito. E a maioria de nós não conhece o nosso próprio propósito na Terra. Então eu vou dar 5 perguntas para você escrever, que você deve responder se você quiser ser bem-sucedido nesse planeta. 5 perguntas, escreva-as e não as esqueça. Estas 5 perguntas são tão importantes que elas controlam o mundo inteiro. Todas as coisas que qualquer ser humano faz no mundo são motivadas por essas 5 perguntas. O homem mais pobre, dormindo embaixo da ponte, está tentando responder essas 5 perguntas. O homem mais saudável, vivendo num palácio, está lutando sobre essas 5 perguntas. Toda raça, todo credo, todo grupo étnico e toda cultura está lutando sobre essas 5 perguntas. Estas 5 perguntas controlam o mundo inteiro. Elas, na verdade, criam a indústria. Estas 5 perguntas criam o mundo da moda. Estas 5 perguntas desenvolvem o mundo do entretenimento. Estas 5 perguntas te acordam toda manhã. Essas são as perguntas que produzem líderes corruptos. Estas são as perguntas que produzem pessoas que abusam de suas próprias vidas e abusam outras pessoas. Estas 5 perguntas controlam a política, presidentes de países e primeiros ministros. Estas 5 perguntas controlam pastores. Estas 5 perguntas
controlam os jovens nas ruas, vendendo seus corpos. É por causa dessas 5 perguntas que os jovens usam drogas e dormem juntos sem casar. Estas 5 perguntas são tão poderosas que elas causam a destruição da guerra no mundo. Quais são essas 5 perguntas? Número 1, escreva: quem sou eu? Quem sou eu? É uma pergunta difícil de responder. A segunda pergunta que controla a raça humana é: de onde eu sou? De onde eu vim? Qual é a minha fonte? Alguns dizem: você veio do macaco. Outros dizem: você veio de uma salamandra que se arrastou por uma rocha 6 milhões de anos atrás, que se tornou um réptil, se tornou um sapo e depois se tornou um macaco que se tornou um homem. Alguns acreditam nisso. A terceira pergunta com a qual todos se debatem é: por que eu estou aqui? É uma pergunta difícil. O ser humano médio não sabe por que está no planeta Terra. Eles acordam toda manhã e vão para o emprego que odeiam, trabalham com pessoas de quem não gostam, recebem menos do que valem e morrem jovens de frustração. Porque elas não sabem por que elas existem. A quarta pergunta que todo humano deve responder é: o que eu posso fazer? Escreva: o que eu posso fazer? O ser humano, na média, não tem nenhuma ideia da habilidade dele. 90% da população humana morrerá e nunca alcançará mais do que 10% da sua habilidade. Isso é uma tragédia. E a última pergunta que todo humano deve responder é: para onde eu estou indo? Qual é o meu destino? Todos querem saber qual é o meu futuro. Para onde eu estou indo nos próximos 20, 40 anos? Como será quando eu tiver 75 ou 82? Qual é o meu destino? Estas 5 perguntas estão frustrando a raça humana. E foram essas 5 perguntas que mudaram a minha vida. Porque essas eram perguntas que eu não podia responder. E quando eu tinha 13 anos de idade, comecei a ler a Bíblia por mim mesmo. Meu pai era um pastor batista e não pôde me ajudar com as 5 perguntas. Eu fui para uma igreja e me tornei religioso e nunca tive uma pergunta respondida. Então eu decidi a buscá-las por mim mesmo. E eu peguei a Bíblia com 13 anos, muito jovem, adolescente, e comecei a ler o livro de Mateus. E o livro de Mateus me levou ao livro de Marcos, e então eu li o livro de Lucas e eu memorizei o livro de João, e a minha vida inteira como adolescente explodiu. Eu me tornei como um adulto antes do tempo, porque eu aprendi princípios que nem mesmo adultos sabiam. E quando eu tinha cerca de 17 anos, eu era o adolescente mais famoso em meu país, por causa da Bíblia que eu memorizei. E foi durante esses anos que eu comecei a pegar essas 5 perguntas: quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que eu de verdade posso fazer? E para onde eu estou indo? E eu descobri que a maior tragédia na vida não é a morte. Há algo pior que a morte. A maior tragédia na vida é a vida sem um propósito. Nada pior do que estar vivo e não saber porquê. Respirando oxigênio, comendo comida, recebendo energia e não sabendo por que você a tem. Isso é uma tragédia. Viver por 80 anos e ainda assim não saber por que está aqui. Isso é uma tragédia. Sem um propósito, a vida não tem significado. E não tem nenhum senso de destino ou de precisão. Na verdade, o propósito é a terceira pergunta. Por que eu estou aqui? E esta é a frustração de todo humano. Todo ser humano quer ser bem-sucedido. Eu nunca conheci nenhum humano que dissesse: eu estou planejando fracassar amanhã. Nenhum humano quer fracassar. Eu estou certo? Todos querem ser bem-sucedidos. Mas eu tenho boas novas para você. Escreva: o sucesso é previsível. O sucesso é previsível. Sucesso não é sorte. Sucesso não é uma experiência. Você pode prever o sucesso.
Eu vou provar daqui a pouco. O sucesso foi desenhado por Deus para ser previsível. Mas eu quero rapidamente dizer que a antítese também é verdadeira. O fracasso também é previsível. Escreva. Então aqui há um paradoxo. O sucesso é previsível, então você pode literalmente planejar o sucesso. Eu sou bem-sucedido hoje em minha vida, globalmente impactando milhões de pessoas, porque eu tomei uma decisão quando adolescente do que eu queria ser e fazer. O que me fez bem-sucedido? Eu vou dar a resposta agora. É a mesma resposta pela qual pessoas fracassam. O sucesso é previsível e o sucesso é previsível porque a vida é projetada para o seu sucesso. Mas o fracasso também é previsível para todo fabricante, porque o fracasso é o mesmo resultado que o sucesso. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Deus projetou tudo o que ele fez para ser bem-sucedido. Você nunca verá um pássaro que não pode voar naturalmente. Você nunca verá um peixe que não pode nadar naturalmente. Toda semente, se você puser ela na terra e der a ela água, você não precisa orar. Ela é projetada para gerar uma árvore. Tudo o que Deus criou tem em si mesmo incluído o seu próprio sucesso. E se a planta está aqui hoje e se vai amanhã, quão mais importante é você para Deus? Deus é mais comprometido com o seu sucesso do que você. Porque, escreva isso, o seu sucesso é importante para Deus. Deus precisa do seu sucesso. Quando eu descobri isso, eu me tornei muito ousado. Eu ponho pressão em Deus. Eu descobri isso quando eu tinha 17. Eu descobri que Deus precisava que eu fosse um sucesso. Deixa eu explicar por quê. Porque o sucesso é incluído na criação por todo fabricante. O sucesso é importante para todo fabricante que faz o produto. Alguns de vocês têm no colo um iPad. Esse iPad tem um símbolozinho nele. É uma maçã. Esta maçã é a imagem da companhia. Antes dessa imagem ser posta na companhia, a companhia testou o iPad antes de ele sair da fábrica. Eles se certificaram de que tudo necessário para o sucesso dele estava incluído. Fique comigo. E o fabricante o pegou e o pôs na caixa. Então ele pôs na caixa e o cobriu com um livro, para que você pudesse ver. Ele esconde o produto debaixo de um livro por uma razão. Ele chama aquele livro de manual. A palavra manual, escreva aí, a palavra manu significa fazer e al significa pensar. Então manual simplesmente significa a mente do fabricante no papel. Quando você abre a caixa, você não vê o iPad. Você primeiro vê o livro. E o livro sempre diz, antes de operar esse produto, por favor me leia completamente. Quantos aqui nessa sala leram o livro completamente? Levante a mão, não seja mentiroso, você sabe que não leu. Nós nunca lemos aquele livro, o que significa que não conhecemos a mente do fabricante a respeito do produto dele. Então esse livro é simplesmente um livro de promessas e leis. Escreva, promessas e leis. Quando você pega o manual, a primeira coisa que você vê é uma foto, a imagem. Então, na página seguinte você vê as promessas. Este produto vai realizar isso. Esse produto vai realizar isso. Esse produto é garantido para fazer isso. E há uma longa lista de promessas. Mas então, quando você chega à terceira página, ela diz, siga essas instruções, obedeça a estas leis. Não opere perto do calor. Não opere debaixo da água. Não tente abrir e consertar por si mesmo.
Um monte de leis. Não, não, não. Então a página seguinte mostra o que fazer. E ela te diz como certificar-se que o produto é bem sucedido. E então você chega nas duas últimas páginas e você vê algo estranho. Primeiro ela dá o que ela chama de garantia, uma garantia. O fabricante garante que o produto vai operar, exatamente como ele promete. Mas então ele te dá uma garantia. A garantia diz, se você obedecer às leis que há nesse livro, então nós garantimos que esse produto está sob garantia, ou seja, nós deliberadamente o protegemos. Então ele diz, se houver qualquer defeito nesse produto, não tente consertar sozinho. E então ele diz, envie apenas para uma assistência autorizada. Por quê? Porque há muitas assistências, mas não são autorizadas. Como Buda, Maomé, Confúcio, Bahá'í Lullah, ateísmo, um monte de autores por aí, mas eles não são uma assistência autorizada. A única assistência autorizada no mundo são aqueles que o fabricante sanciona. Como Jesus Cristo. Então ele diz no livro, se esse produto der defeito, ponha de volta na caixa, sele-o, envie de volta para nós, por nossa conta, nós vamos repará-lo por nossa conta, vamos enviar de volta a você por nossa conta, e se não puder ser consertado, vamos substituir por um novo por nossa conta, e enviaremos por nossa conta. Eles estão sendo bem bonzinhos, não é? E a questão é, eles não conhecem você. Então eles não estão fazendo isso porque gostam de você. Eles nem mesmo conhecem você. O que quer dizer que eles estão fazendo tudo isso não por causa de você. Eles defenderão, protegerão, substituirão, repararão, recuperarão, não pelo seu interesse. Eles estão protegendo o nome deles. Eles estão protegendo a maçãzinha que está atrás. Porque eles sabem que se o produto não for bem sucedido, então a reputação deles terá problemas. Escreva a palavra reputação no seu caderno. A palavra reputação está na Bíblia, por toda a Bíblia. Reputação. Deixa eu te dar uma declaração da Bíblia sobre reputação. É o interesse do nome. Interesse do nome, escreva isso. Interesse do nome, isso é reputação. Tudo que um fabricante faz é pela reputação dele, para proteger o seu nome. Então, o sucesso de um produto é necessário para proteger a reputação da companhia. Então, a pior coisa que pode acontecer a um fabricante é quando o seu produto fracassa. A sua reputação inteira como companhia pode ser destruída. É por isso que toda vez que uma companhia vende um produto, como um carro, e descobre um defeito, eles chamam um recall massivo. E eles dizem, tragam de graça, vamos consertar de graça, porque se isso não funcionar, nossa reputação pode ser destruída. Eles não gostam de você, gostam do nome deles. Fique comigo agora. Então o sucesso é necessário para o fabricante. Você é um produto. E a primeira coisa que o fabricante colocou em você foi a imagem dele. Eu vou gritar sozinho aqui agora. O fabricante disse, façamos um produto. A nossa imagem.
Ou vamos lá, se você tem a imagem, levante sua mão e grite aleluia. A primeira coisa que ele pôs em você é a coisa mais importante para ele. A imagem dele. Você é exatamente como o fabricante. Isso significa que o seu fracasso é ruim para Deus. Eu vim com boas novas, e as boas novas são, África do Sul, desse dia em diante, você não pode mais fracassar. Deus tem que garantir o teu sucesso, não para proteger você. Deus tem que certificar de que a visão que Ele deu a você seja bem sucedida, porque a reputação dele está em jogo. Então, quando você lê a Bíblia, por toda a Bíblia, Deus diz o seguinte para o seu povo. Ele diz, embora vocês sejam medíocres, vocês murmuram, vocês reclamam, e eu quero matar vocês. Ele disse, eu prosperarei vocês, e eu vou restaurar vocês, e curar vocês, e eu vou redimir vocês, ouçam, para que o meu nome... Vamos lá, aplauda e grite aleluia. Não importa onde você esteja agora em sua vida, eu prometo a você, eu garanto a você, que você vai sair da sua situação. Não por causa do seu nome, mas por causa do nome dele. Aplauda e agradeça a Deus, ele é o fabricante. Você não pode fracassar nos seus negócios. Foi por isso que se ele te disse para ir para a universidade, não se preocupe com a bolsa. Se ele te disse para abrir um negócio, você tem habilidade. Se ele te disse para edificar uma igreja, você tem habilidade. Se ele te disse para ir para a política, você tem habilidade. Se ele te disse para ser um advogado, você tem habilidade. Se ele te disse para ser um professor, você tem habilidade. Se ele te disse para construir uma escola, você tem habilidade. O que quer que ele tenha te dito, ele fará por causa do nome. Alguém grite aleluia. Levante suas mãos. Diga, Senhor, não me cure por minha causa. Me cure por causa do seu nome. Veja a razão pela qual alguns de vocês não são curados quando oram. É porque você quer ser curado para você se sentir bem. Mas hoje à noite, o diabetes está indo embora. Hoje à noite, a pressão alta está voltando ao normal. Hoje à noite, a AIDS será erradicada. Hoje à noite, o câncer será curado neste prédio. Não por causa do seu nome, mas por causa do nome dele. Grite aleluia, aplauda, louve ao Senhor. Diga a seu vizinho, eu tenho que ser bem-sucedido para proteger a reputação dele. É por isso que esse ministério não pode fracassar. O que Deus disse ao seu pastor tem que acontecer. Oh, Senhor. Por isso que é importante anunciar o que Deus te disse. Quando você torna isso público, você põe pressão nele. Ou vamos lá, jovens. Você tem que falar da sua visão, você tem que falar do seu sonho. Diga a todo mundo, Deus me disse isso, Deus me disse isso, Deus me disse isso. E Ele tem que proteger a sua reputação. Aplauda e grite aleluia. Então pare de ter medo de acreditar em seu sonho. Esse não é o seu sonho, é o sonho dele. O seu sucesso é bom para Deus. Então ele tem que se certificar que você seja bem-sucedido. É por isso que eu sou tão ousado. Sabem, quando você descobre que você é, você faz anúncios pelos quais não pode pagar.
Pare de ficar pedindo dinheiro antes de fazer anúncios. O que ele te disse, diga a todos. Quando você conta, põe pressão nele. É por isso que eu não tenho nenhuma dúvida que nos próximos 10 anos, todas as coisas que você disser aos seus amigos, das quais eles rirem, vão acontecer. Vamos, haja como se você cresce agora. Haja como sendo de Deus. Vamos lá, levante-se e grite. Isso é feito para proteger o nome dele. Aleluia! Aleluia! Isso vai acontecer por causa do nome dele. Oh, aleluia! Grite amém. Então o segredo para o seu sucesso está incluído. Deus criou os pássaros para voarem. Então, se os pássaros não voarem, o nome dele tem problemas. Deus criou os peixes para nadarem. Então, se um peixe não pode nadar, a reputação dele está em problemas. Deus criou as sementes para darem árvores. Então, se uma semente não dá uma árvore, a reputação de Deus está em problemas. Então, Deus é muito sábio. Ele incluiu dentro de tudo leis para garantir o sucesso daquilo. Foi por isso que Deus disse a Josué: se você tomar minhas leis, ler as minhas leis, memorizar as minhas leis, obedecer as minhas leis, aceitar as minhas leis, se submeter às minhas leis, você terá bom sucesso. Versão King James. Posso sugerir algo a vocês? Quando você descobrir as leis de Deus, você não precisa orar. Veja você não entende o que eu digo. O carro que você comprou foi feito pelo fabricante. O fabricante incluiu no carro as leis para o funcionamento. Você não precisa orar sobre o que você põe no tanque de gasolina. É uma lei. O fabricante diz: você deve usar somente gasolina pura. Ele não te pediu permissão. Ele incluiu a lei no carro. E quando ele chega para você, já chega com a lei incluída. Agora, se você decidir que gosta de suco de laranja, e você vai pôr suco de laranja no carro porque você gosta de suco de laranja, então o carro funcionará mal. Em outras palavras, você não traz as suas leis para Deus. Você se submete às leis do fabricante e isso garante o sucesso. Desta forma, Deus projetou todas as coisas para operar por leis. E é por isso que eu quero que você preste atenção aqui. Escreva isso. Leis foram dadas para garantir o sucesso. Leis não foram dadas para restringir você. Quando Deus diz, não fornicarás, isso é uma lei. Isso quer dizer, não faça sexo até que esteja casado. Então, é fantástico. Deus não explica isso. Fabricantes não explicam leis, eles só as anunciam. Por exemplo, o fabricante diz quando você compra um ferro, ele diz, não opere na água. Ele não te diz por quê. Ou vamos lá, você ri. Ele nunca diz, se você usar na água vai morrer de choque. Ele só diz, não opere isso na água. Alguns de vocês testam as leis do fabricante. Foi por isso que você perdeu seu cabelo. Deus projetou os peixes para estarem na água, é uma lei.
Peixes nunca vão deixar a água. Eles são mais espertos que os humanos. Pássaros foram projetados para voarem no ar. Eles nunca tentarão se tornar peixes. Se você põe uma semente na terra, num piso laminado no lobby, e a deixar ali por 50 anos, ela continuará uma semente. Por quê? Porque você desobedeceu a lei da semente. Ela precisa de solo e alimento. Humanos são as únicas criaturas com as quais Deus tem problemas. Nós somos os únicos que vão testar a lei. Testar a lei. Para ver se é verdade. Por isso você está quebrado, divorciado e doente. Mas eu declaro, no primeiro dia de setembro de 2013, que todo humano que ouve o som da minha voz vai se submeter às leis de Deus desta noite em diante, e Deus diz: você vai ter bom sucesso. Aplauda ele pelo sucesso. Ou vamos lá, louve a ele. Sucesso, escreva isso, é o resultado de decisões. Tudo aquilo que você é agora, você decidiu se tornar. Não vá culpar ninguém pela sua situação hoje. O sucesso resulta de decisões. Escreva isso, por favor. O fracasso na vida é resultado de decisões. O que quer que você decida determina o seu destino. Em outras palavras, todos se tornam o que decidem ser. Eu decidi ser bem-sucedido, então eu decidi não falar. Porque quando eu escrevi minha visão aos 14, eu vi a minha visão. Eu escrevi no papel: eu quero viajar pelo mundo. Eu quero construir prédios, quero trazer um sistema educacional para o mundo. Eu quero ter meu próprio avião, quero me tornar um conselheiro. Eu quero dar consultoria a países, eu escrevi isso. Eu quero aconselhar governantes. Sabe, aos 14 anos eu escrevi isso. Eu sabia, se eu começar a usar drogas, fazer sexo e beber álcool, o álcool vai matar meu fígado, o fumo vai destruir meus pulmões e o sexo me dará um bebê pelo qual não posso pagar. Então a minha visão determinou minha disciplina. Diga comigo, a visão determina a disciplina. Se você não sabe para onde está indo, faz qualquer coisa com a sua vida. O propósito traz a disciplina. Eu tive tantas mulheres tentando fazer sexo comigo, porque eu sou um irmão bonitão. Quando eu tinha 17 anos, eu estava produzindo músicas que se tornaram sucesso número 1 no nosso país. Todas as estações tocavam nossa música aos 17. Éramos o grupo mais famoso do país inteiro. E nossos concertos eram cheios de garotos, milhares deles. E as garotas vinham para a linha de frente porque éramos todos irmãos bonitões. E elas tentavam falar conosco depois para que as levássemos para sair, levássemos em nosso carro, fazer sexo conosco, e eu dizia a eles: no minuto em que você fizer sexo, não é mais meu amigo. Por quê? Porque você é uma distração e um demônio. Escreva isso. Um verdadeiro amigo é aquele que te ajuda a alcançar teu destino. Vou dizer de novo: um verdadeiro amigo é qualquer um que te ajuda a alcançar teu destino. Então, se qualquer um quer que você faça qualquer coisa que vai te parar no caminho para o teu destino, isso não é um amigo, é um inimigo. Decisões determinam o sucesso.
Então, quando eu casei com minha esposa aos 25 anos, eu era virgem. E minha esposa também. Deixa eu dizer a vocês, jovens, por que Deus diz para não fornicar? Por quê? Escreva. Para você poder desfrutar das suas memórias. Deus quer que você viva a sua vida inteira com boas memórias, não remorsos. Então Ele te protege te dando leis para proteger sua memória. Alguns de vocês aqui hoje, as suas memórias são trágicas. Se você obedecer a Deus, nunca terá uma memória ruim. Deus quer que você dê certo. Ele te deu a luz para você ser bem-sucedido. Ele quer que você seja bem-sucedido mais do que você quer, por causa do nome dele. E Deus é fiel à visão que ele pôs em sua vida. Ele é fiel a ela, porque ele precisa que você seja bem-sucedido para a reputação dele. O seu futuro é o passado de Deus. Em outras palavras, Deus te terminou antes de Ele começar você. Eu preciso de mais 2 dias. O plano de Deus para a sua vida já está terminado. Ele está esperando só que você mantenha as leis. Sabe, é incrível. Quando eu descobri isso, eu era adolescente e eu fiquei muito ousado, porque o que você nasceu para fazer já está terminado. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito confiante. Deus nunca começa até que já esteja terminado. Em Jeremias 29, verso 11, Deus diz: eu já sei os planos que eu tenho para você. Planos para quê? Prosperar você e não te machucar. Planos para te dar esperança no futuro. Eu já conheço os teus planos. Deus já te terminou antes de te começar. No livro de Isaías, quando eu li isso, mudou minha vida. Deus diz: lembre-se disso. Ponha em sua mente e não esqueça. 3 sentenças que querem dizer o mesmo. Toda vez que Deus diz algo 3 vezes, é a coisa mais importante. É a mesma palavra de em verdade. Ele diz: lembre disso. Fixe na sua mente. Não esqueça. A mesma coisa. O que é tão importante? Deus diz: lembre, eu sou Deus e não há ninguém como eu. Ele diz: não esqueça disso. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Segundo, eu sou Deus e eu sempre digo o fim antes do começo. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Ele diz: eu sou Deus. Não há ninguém como eu. E eu sempre digo o fim antes do começo. Próximo verso. E eu faço conhecido de tempos antigos o que está para vir. Eu digo: o meu propósito vai permanecer. Essa passagem mudou minha vida. Eu quero fechar com essa passagem. Eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar aqui? Sim. Venha cá, por favor. Eu quero que você fique aqui para mim. Virado para cá, ok? Deus diz... Virado para mim. Deus diz: veja, eu sempre digo o final primeiro. Então eu volto e começo. Deus diz: não há Deus assim. Vou dizer de novo. Isaías diz: não há Deus como eu, pois eu digo o final antes do começo. Significa que eu termino antes de começar. Eu completo antes de começar a dizer algo. Oh, fique comigo, eu estou quase gritando sozinho aqui. Deus diz: vem,
Toda vez que você me vir começar algo, está evidente que está terminado. Diga a seu vizinho, eu começo, eu existo. Eis as boas novas. Deus não iria permitir que você fosse concebido no útero da sua mãe, a não ser que houvesse algo já terminado que você nasceu para começar. Ei, compre esse CD aqui, eu estou falando com o teu espírito agora. Significa que você não é um erro, você é um bebê destinado já terminado. Deus nunca começa com o começo. Ele começa com o final e então ele começa. Então o seu sucesso já está concluído. Então Deus diz, eu preparo o teu fim antes de te começar. E então no começo ele diz, eu faço conhecido no começo o seu final. É por isso que quando criança, você sonhava o tempo todo. Esse era o seu destino gritando em você. Eis o porquê você tem grandes sonhos. Estes sonhos são reais. Nunca julgue o seu destino pelo lugar do seu nascimento. Eu tenho certeza que os pais do pastor Art não tinham ideia do que estava na casa deles. Oh, vamos lá, alguém. E eu vim para dizer a você, e 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 a você por toda a nação, que os seus pais não fazem ideia de quem você é. Oh, vamos, alguém grite. Os cientistas dizem que quando um homem e uma mulher se juntam na relação e o homem libera o esperma, cientistas estão provando que não menos que 500 milhões são liberados. 500 milhões. E eles todos correm em direção ao ovo. E eles lutam para ver quem chegará primeiro. Isso é provado cientificamente, então os espermas lutam o tempo todo, lutam. Adivinha quem venceu? Ah, vamos lá! Bloemfontein! Eu tenho um anúncio a fazer. Você não vai ser um vencedor. Você está aqui porque... Vamos lá, alguém grite aí. Aleluia! Eu sou um vencedor, é por isso que eu estou aqui. Pare de se sentir mal sobre você mesmo. Levante-se ereto, encha o peito. Vá trabalhar amanhã andando como um vencedor. Vista-se como um vencedor. Fale como um vencedor. E diga a todos: eu estou aqui porque eu sou. Aleluia! Então pare de dizer às pessoas que você é um em 1 milhão. Você é um em 499.999. A Bíblia diz, sente mais um pouco, a Bíblia diz que Deus te semeou no útero da sua mãe. Salmos 1:38. Veja isso. Isso quer dizer que Deus estava observando seu pai e sua mãe fazendo. No carro. Atrás do celeiro. Na moita. Você achou que estava sozinho, hein? E Deus não se importou se você estava de um lado, de outro lado, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, fora de posição. Não importou.
Era hora de você vir. E Deus semeou 500 milhões de espermas correndo para o ovo. E Deus diz, vamos ver, eu quero aquele. Era você. Oh, vamos, louve a Ele. Você é um escolhido. Você é escolhido. Aquele. Ele te escolheu para fazer essa obra que já está terminada. Então eles começam a discutir o aborto, não é? Acreditam em pró-escolha, escolha. Eu não creio em nenhuma. Eu creio em pré-escolha. Efésios capítulo 1. Pois ele escolheu você nele antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus apenas usou teus pais para te trazer aqui. Não importava o que eles eram, quem eles eram, o que estavam fazendo, ele apenas os usou para te ter aqui. Essa é a sua hora agora. Você não é um filho ilegítimo, você não fez nada errado. Eles são pais ilegítimos. Você é um bebê legítimo, foi escolhido por Deus. Grite aleluia. Eu disse grite aleluia. Na África do Sul, devido ao apartheid, houve um grande índice de tentativa de aborto. Escolhido por Deus. E Deus tem que se certificar do seu sucesso. Então o sonho que você vê é real. Já está terminado. Por isso, quando você falhou semana passada, nasceu para começá-lo. Deus nunca vai começar nada antes de estar terminado. Alguns de vocês pensam que Jesus morreu há 2000 anos atrás. Não é verdade. Se fosse verdade, então quer dizer que Jesus não foi completado antes de começar? Jesus Cristo não morreu 2000 anos atrás. Era tarde demais. Deixa eu dar algo a vocês para nunca mais esquecer. Antes de Deus criar você, a Bíblia diz, ele aconselhou a si mesmo. Ele fez um encontro consigo mesmo, ou os três. Pai, Filho, Espírito Santo. E sabe o que ele diz em Provérbios capítulo 19, verso 21? Escreva. Ele diz, ele escolheu você pelo conselho dele. A palavra conselho em hebraico é encontro. Ele diz, Provérbios 19, 21. Ele diz, não são os seus planos que são importantes. Deus propositou você pelo conselho dele. Isso é muito importante. Isso quer dizer que Deus teve uma reunião sobre você antes de você se manifestar. E na reunião, ele decidiu ter você. E apenas ele, o seu filho e o Espírito estavam na reunião. E em você o que ele queria? Ele queria ter você. Porque ele tinha um destino, uma atribuição, antes mesmo de você existir. E na reunião, houve uma preocupação. A palavra disse ao Pai, se nós os criarmos e lhes dermos uma vontade, podem decidir contra nós e nos desobedecer. E o Pai disse, é uma possibilidade. E o Espírito disse, o que faremos? E a palavra disse, eu digo o quê? Se eles nos desobedecerem, teremos que redimi-los.
Então o que faremos é: eu pago o preço agora, eu morro agora, antes de fazermos eles. Então na reunião, o pai concordou. Ok, filho, você está morto. E quando tudo terminou na reunião, então disseram: vamos começar. É por isso que a Bíblia não diz que Jesus morreu por você há 2000 anos atrás. A Bíblia diz: eis o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Vamos lá, vamos, dê um grito para ele hoje. Vamos, dê um grito para ele. Sim! 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 Foi por isso que quando Adão pecou, Deus não entrou em pânico, porque já estava coberto. Por isso, quando você fracassou semana passada, Deus não entrou em pânico. Você não pode fracassar. Você será bem-sucedido. Ele já tem todos os planos traçados. Vamos, louve ao Senhor. O próximo ano será o seu melhor ano. O próximo ano será o seu melhor ano. O próximo ano será o seu melhor ano. Porque o sucesso está garantido por causa do nome dele. Louve ele. Fique de pé e grite para o Rei. Aleluia! Vamos, Pretória, louve a ele. Diga a seu vizinho: eu sou escolhido, baby. Diga a seu vizinho: eu já estou terminado. É por isso que estou aqui essa noite. Eu estou a caminho do meu destino. E eu não posso fracassar. Alguém grite! Sim! Foi por isso que quando você pecou, ele veio e te pegou. Ele não te salvou para você mesmo. Ele estava pensando nele mesmo. Ele disse: eu tenho que salvar ele, eu tenho que salvar ela para proteger a minha reputação. Eu tenho que me certificar que ela alcance o sonho dela, para que ele chegue ao seu destino. A sua salvação está garantida. Alguém grite aleluia. É por isso que você volta para Deus. Ouça, você não volta para Deus para entrar numa igreja. Você tem que fazer isso pelo seu destino. A Bíblia diz: ele te predestinou. Pré. Pré significa antes. Ele predestinou você. E aí está você, andando fora do prumo, perdido em pecados tolos. E Deus diz: tudo bem, e Ele envia o Espírito Santo e te traz de volta, em linha com o propósito de Deus. Volte para casa e cumpra o seu destino essa noite. Alguém grite aleluia! É por isso que Ele nos salva. Onze filhos. Eu sou o número 6. Você pode imaginar se minha mãe dissesse a meu pai: 5 já bastam. Cinco já bastam, vamos matar esse. Vamos matar esse aqui. 57 livros best-seller. Ela não estaria matando um bebê.
ela estaria matando um autor de 57 livros, o pastor da maior igreja das Bahamas, o dono de 5 negócios, um conselheiro global, um conselheiro de governos. Ela estaria matando tudo isso, incluindo o seu pregador de hoje à noite, e ele está pregando muito bem hoje. Alguém grite, graças a Deus! É por isso que Deus odeia o aborto. O aborto não é a morte de um bebê, é a finalização de um destino. E foi por isso que ele te salvou. Para fazer as obras preparadas por você antes de o mundo começar. Você está carregado hoje. Apenas suponha que Moisés não voltasse. Apenas Deus podia olhar para um assassino como Moisés e Deus semeou nele. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, no assassino. Deus semeou no assassino os 10 mandamentos, o líder de um povo de 1 milhão de pessoas. Quando Deus salvou aquele cesto, estava salvando os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos, diga destino. Quando Paulo foi acusado de assassinatos em série, ele matou todo aquele povo em nome da sua crença. E Deus não o matou. Deus o derrubou do seu cavalo e disse: Saulo, dentro de você é um Paulo. Veja, alguns de vocês nasceram Saulo, mas na verdade vocês são Paulo. Diga a seu vizinho: você ainda não sabe quem eu sou. Fique por perto por mais 5 anos e eu vou me manifestar. E você vai ficar feliz de ter sentado ao meu lado. Alguém grite: eu estou chegando. Diga: eu estou chegando. Ei, eu estou chegando em breve. Você ainda não me viu. E Deus disse: Saulo, eu vou te salvar. Ele não estava salvando um homem, ele estava salvando 1ª e 2ª Coríntios, Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Timóteo, Tito, Filemão, Tessalonicenses, esses livros. Ele estava salvando o Novo Testamento quando salvou Paulo. É por isso que você está aqui hoje à noite. Ele quer salvar todas as revistas e escolas e o ministério e tudo que você está carregando. Ele quer salvar o seu destino. Louve a Deus, você será salvo. Ou eu sinto a unção de Deus hoje à noite. Vamos, Pretória, esse é o seu momento. Você veio aqui hoje, sentado na sua cadeira, e Deus me enviou do outro lado do mundo, porque Ele está cansado de você perder tempo. Deus diz, começando em 1º de setembro, sua vida começa hoje à noite. Eu quero que você pare de brincar com a sua vida. Você tem que descobrir quem você é, de onde você veio, por que você está aqui, o que você pode fazer e para onde está indo. E o Espírito Santo te dará as respostas hoje à noite.